aí hoje, então, a gente vai falar... Boa noite, Laura. A gente vai falar de como não se preocupar mais com dinheiro no seu negócio. E aí, isso tem a ver muito com o pilar finanças do nosso método. E no pilar finanças, gente, é onde você administra as finanças do seu negócio efetivamente. E também olha para as finanças da sua vida pessoal, né? Você vai pensar em criar reserva de emergência, fazer investimento e vai fazer análises para que você tome decisões. O pilar finanças é um pilar fundamental para que você analise os números e os dados do seu negócio e aí tome decisões com base em fatos e dados. E não fique tomando decisões apenas em sentimento, em feeling, em experiência. Feeling, experiência e sentimento são super importantes, mas as decisões do seu negócio não podem ficar só dependendo disso, tá? E aí, o que a gente queria trazer para vocês aqui, gente? A primeira coisa é que você foque naquilo que você tem controle, né? Quando a gente fala para você não se preocupar mais com o dinheiro no seu negócio, não adianta ficar se descabelando. Os clientes não estão comprando, não estou conseguindo vender. O que está sob seu controle, né? E a primeira coisa que você tem controle é para separar o que é da empresa e o que é seu. E quando eu falo separar o que é da empresa e o que é seu, é separar as despesas, né? Muitas de vocês, a gente sabe, sempre vem procurando a gente, sempre que a gente abre caixinha de pergunta ou contata vocês no direct, vocês sempre estão colocando essa dificuldade de justamente, eu não consigo separar, não sobra dinheiro. E isso vem muito da falta de planejamento, da falta de clareza e de conhecimento até, muitas vezes, que vocês têm em não separar as despesas pessoais das despesas da empresa. Isso é extremamente necessário. Porque quando você junta tudo, fica uma confusão. Você não sabe o que é o que, você fica sem a possibilidade de efetivamente saber aonde está o problema, aonde você está gastando mais, onde é que está o ralo de dinheiro. Está na sua empresa? Aonde na sua empresa? Está na sua vida pessoal? Aonde na sua vida pessoal está o ralo de dinheiro? Por exemplo, Mary, se você puder baixar um pouquinho o celular, que está um pouquinho alto, acho que fica melhor. Aí. Show. A Gostosura Kids, acho que eu sempre esqueço seu nome, desculpa, acho que é Dayana. Se eu estiver errada, me corrige. Ela disse aqui, essa é a maior dificuldade dos pequenos empresários. Isso aí, separar, porque requer planejamento, né? Separar o pessoal do profissional, o dinheiro, a despesa pessoal da despesa profissional, requer um pouco de organização e planejamento. Não é difícil, é uma questão de hábito, e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, tá? É uma disciplina mesmo de fazer isso, né, Raquel, todo mês, né? Na verdade, assim, você se planeja até às vezes para fazer, né? Eu vou olhar minhas finanças hoje, eu vou separar. Mas aí acaba no dia a dia você não fazendo aquilo que você planejou, né? E acaba entrando num grande poço sem fundo. Dayana mesmo, que ela falou. Que bom que eu acertei. A gente tem falado bastante com ela. E eu ia até falar, né, onde está o ralo de dinheiro do seu negócio. E aí, um exemplo, por exemplo, bem simples. Há um tempo atrás, há uns anos já, deve ter uns 4, 5 anos, eu estava sempre no negativo, né? Sempre no negativo, sempre no negativo, sempre no negativo na minha vida pessoal. Eu sou CLT e na época eu só era CLT, eu ainda não empreendia. E aí, sempre aquela coisa de ficar no negativo, eu falei, cara, eu não ganho pouco, meu marido não ganha pouco, a gente não é milionário, não é rico, mas, poxa, uma família de 3 pessoas, né, uma renda boa, como é que pode a gente estar sempre no negativo? A gente se organizou financeiramente, eu comecei a controlar as minhas finanças pessoais efetivamente, separar o dinheiro ali, o que era de despesa essencial, o que era de investimento, o que era de lazer. E quando eu comecei a fazer esse controle, esse acompanhamento das minhas despesas, eu percebi que um grande ralo de dinheiro que eu tinha era farmácia. Gente, adoro farmácia. Adoro farmácia. E nessa época eu ainda trabalhava junto com a Mary, né? Na mesma empresa que ela. Uhum. E aí, né, tem 1, 2, 3, 4 farmácias ou 3 farmácias ali? Agora, 1, 2, 3. Acho que tem 3. Tem pelo menos 3 farmácias grandes, assim, tipo. Grandes, a gente saía do prédio da empresa, logo do outro lado da rua tinha uma farmácia grande. Aí você andava um pouquinho assim para a direção dos restaurantes, tinha uma numa esquina e outra na outra esquina. Gente, aquilo é um paraíso de farmácia, é uma coisa maravilhosa. E aí eu entrava lá dentro, e aí minha filha não era pequena ainda, né? A Heloísa fez 7 anos agora. E aí eu comprava fralda, comprava perfume. E aí meu marido brinca que eu vou no mercado, eu vou na farmácia para cheirar shampoo. Aí eu cheiro todos, fico cheirando todos. E aí quero comprar.
Enfim, eu descobri que a farmácia era um ralo de dinheiro. Eu gastava 300, 400, 500 reais de farmácia. Quando a minha filha nasceu, isso fazia sentido porque eu comprava fralda, né? E aí sempre muita fralda. A fralda é muito caro, você sempre precisa comprar muitas, ok. Mas ela já estava com quase 3 anos, já estava desfraldando e já não tinha mais cabimento aquilo. Então, a primeira coisa que você tem controle é, de fato, controlar os seus gastos, né? É ter consciência, tomar consciência de com o que você gasta na sua vida, quais são as suas despesas no seu âmbito pessoal, de lazer, despesas da sua casa, né? Com alimentação, escola, cursos, educação, enfim, lazer. E quais são as suas despesas na sua empresa, né? Quais são elas? Onde você está gastando e quanto você está gastando com cada uma dessas coisas. Essa é a primeira coisa que vai te trazer essa primeira consciência do teu panorama geral. Caraca, eu gasto isso tudo? Eu gasto só isso? Eu gasto isso tudo com esse elemento? Você começa a ter essa clareza. Gente, fiquem à vontade para comentar, tá? A hora que vocês quiserem mandar pergunta aí também, a gente responde. E aí, uma coisa que é sempre polêmica, algumas pessoas já vieram no direct falar com a gente quando a gente fala isso, é quase que uma informação bombástica, né? Gente, nós empreendedores temos que ter um salário. Mandei até um áudio hoje sobre isso no Telegram do Jornada Negócios Blindados. E aí, algumas pessoas ficam assim, mas como que eu vou ter um salário, né? Eu sou a dona do negócio, como é que eu vou ter um salário? Eu tenho a empresa, eu tenho que pagar as contas, enfim, como é que eu vou ter um salário? Você vai construir isso, né? O que acontece? Quando você tem a noção de quanto você gasta na sua empresa, no seu âmbito pessoal, você vai ter uma ideia aí de quanto precisa ser o seu salário, baseado nos seus gastos pessoais. E aí, digamos, você vai estabelecer quanto você gostaria ou quanto você precisa que seja o seu salário. E aí, sei lá, você vai estabelecer que seu salário tem que ser 5 mil baseado nas suas despesas. Eu gasto 4 mil reais, 4.500 reais por mês, então eu quero ganhar 5 mil reais por mês para começar. Ok, você definiu isso no âmbito abstrato. Depois que você definiu e entendeu que esse é o valor que você precisa, o que você quer, boa noite, assine. Você vai entender se você consegue gerar uma receita que pague todas as suas despesas da empresa e ainda você consiga incluir ali esses 5 mil reais que você precisa se pagar de salário. Porque o salário, gente, o salário da dona do negócio, que a gente chama de prolabore, ele precisa fazer parte das despesas da empresa. Então, muita gente acha que é assim, eu vendi na minha empresa, gerei toda a minha receita e quando eu paguei todas as contas, paguei tudo, o que sobrou é lucro. Não é lucro. O lucro da sua empresa não é o seu salário. O lucro da sua empresa é tudo que você ganha, que você fatura, menos todas as despesas da empresa. E uma das despesas da empresa é o prolabore, é o seu salário que você definiu. Entendeu? E aí você vai fazer assim, sei lá, faturei 100 mil reais esse mês. Paguei, sei lá, 40 mil reais de despesas da empresa. Dentro desses 40 mil reais estão os 5 mil reais que eu estabeleci de salário para mim. Os 60 mil que sobrou, aí é lucro. Aí é lucro, né? Isso eu estou fazendo uma conta de cabeça, mas o raciocínio é esse. Tá? Um bom parâmetro também, né, Raquel, é você pensar assim, se por acaso eu fosse contratar uma pessoa para fazer essa atividade para mim, quanto eu pagaria de salário a ela? Pode ser um parâmetro para você chegar ao seu nível de prolabore também. Eu vou contratar, sei lá, alguém para gerenciar o meu salão, enfim. Quanto eu pagaria? Pode ser o seu salário, para você ter um parâmetro de mercado. Você tem que começar de algum lugar, né, gente? Exato. Quanto tem que ser o meu salário? Quanto tem que ser o salário da Mary? Quanto tem que ser o meu salário? Raquel, não sei. Começa de um ponto. Você pode começar vendo quanto você tem de despesas pessoais e tentar cobrir isso se pagando um salário, tentar faturar mais para ter um percentual um pouquinho mais de dinheiro para que você não fique só vivendo para pagar conta. E aí você vai conseguindo equilibrar isso. Isso, a sua experiência e o decorrer do tempo vai te dando qual é o valor que você pode se pagar. Porque vai ter um momento que você vai conseguir se estruturar e vai se pagar mais do que o que você efetivamente precisa para sobreviver. Que é o objetivo, né, gente? A Dayana colocou aqui, nunca consegui ter um salário. Muitas das vezes só tiro as despesas de casa, mas me abdiquei de comprar as coisas para mim, ter lazer e tal. Isso me frustra muito como pessoa. Exatamente, Dayana, exatamente disso que a gente está falando.
Quando você deixa de definir um salário, quando você deixa de ter consciência de quanto efetivamente você gasta, né? Quais são os seus gastos pessoais? Você deixa de saber qual é o seu custo de vida, primeira coisa. A segunda coisa é que quando você não se estabelece, não define qual é o seu prolabore, você nunca vai estar pronta para se planejar a se pagar aquilo. Porque pode ser que você defina aí, eu quero me pagar 5 mil reais. E no primeiro mês, depois que você definiu isso, você não necessariamente consiga fazer isso. Porque no final das contas, nós somos as donas do negócio. A gente vai pagar tudo que tem que pagar. Se alguém tiver que ficar sem receber, certamente vamos ser nós, né? A gente não vai deixar de pagar um funcionário, a gente vai deixar de receber, a gente vai, na maioria das vezes, tentar arcar com todos os nossos compromissos com os outros e, por último, a gente, ok. Mas aí, quando você tem um prolabore definido, você vai e sabe as despesas que a empresa tem, você vai planejar o seu faturamento, vai fazer o seu planejamento de vendas de acordo com que esse planejamento de vendas, esse faturamento, quando começa o mês, você já tem que saber, eu tenho que faturar 20 mil reais, porque eu sei que as minhas despesas esse mês vão ser 15 mil e eu ainda quero que a empresa tenha o lucro. Porque a empresa também não pode ficar sem dinheiro nenhum, né? Aqui a gente está falando de você ter dinheiro enquanto pessoa, né? Mas a sua empresa também precisa ter um dinheiro em caixa, ela tem que ter capital de giro, para que você possa fazer sua reserva de emergência, para que você possa usar esse dinheiro para fazer investimentos em material, em maquinário, em obra, no crescimento do negócio, em autodesenvolvimento, que seja. Inovações. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, vamos focar naquilo que a gente tem controle, né? O que a gente tem controle? Ter noção real de quanto a nossa empresa gasta e quanto a gente gasta enquanto pessoa, separar, né? O que são as contas da empresa e o que são as minhas contas. Então, se você tem uma realidade aí, onde você trabalha em casa, meu ateliê é na minha casa e a luz é uma parte da empresa, uma parte é minha, rateia isso. Eu gasto 300 reais de luz, mas 50% do tempo eu estou trabalhando, 50% do tempo eu estou vivendo como pessoa, não como empresa. Então, divide esse valor ao meio, né? Se é 300 reais, 150 reais é despesa da empresa e 150 reais é sua despesa, que você tem que pagar com o seu salário. E aí você começa a ter consciência dos seus custos, né? Por que a gente precisa separar, gente? Imagina que você sacou R$1.000, né, no banco e botou na sua carteira. E aí você está usando. Dali uma semana, 2 semanas, dali alguns dias, você percebe, sei lá, que tem 300 reais só na carteira. Você vai tomar aquele susto, vai pensar, meu Deus, como é que R$1.000 foi tão rápido? Como é que, né, eu gastei R$1.000 com o quê? Aí você tenta lembra de uma coisa ou outra, mas não vai fechar os 700 que você ainda está sobrando 300, foram 700. Como é que foi 700 reais assim? Se você ao invés de sacar R$1.000 de uma vez, você optasse por sacar 100, 200 reais que seja, gastar aquilo ali e depois sacar mais 200 que seja, é muito mais fácil de você controlar com o que efetivamente você está gastando, com o que efetivamente está saindo aquele dinheiro. Porque 100, 200 reais, você vai pensar, eu fui ali na padaria, eu comprei aquele bolo, fiz a unha, acabou, 200 reais. Né? Hoje em dia, né, tudo é 50 reais, né? Então, fez 4 coisas, foi 200 reais embora. Então, quando a gente fala para separar, é isso. Se você começa a lidar com tudo isso junto, porque a empresa ela tem um universo muito maior e muito mais complexo. E aí, se você usa esse universo da empresa junto com o seu universo pessoal, que é um pouco mais fácil de você lidar com ele, vai embolar muito mais. Então, é essa analogia da carteira, né? Separa para que cada coisa seja visto como cada coisa. As despesas pessoais, as despesas da empresa, e você consegue focar efetivamente naquilo que você tem controle. Isso não significa, gente, que você não precisa pensar continuamente, constantemente, em formas de gerar receita, tá? A gente sempre fala isso, né? A gente não prega dinheiro fácil, a gente não prega a ilusão de que só fazer a gestão é o que vai fazer o seu negócio prosperar. Não, a gestão é um pilar fundamental, né? Mas você precisa gerar receita, você precisa gerar faturamento. E aí, separar o que é da empresa, o que é seu, controlar os seus custos, entender quais são as suas despesas, é o que está sob seu controle. E também está sob seu controle estar continuamente tentando
aumentar a sua receita. E aí tem algumas formas de você fazer isso, né? Além de tentar vender mais para outros clientes, é uma coisa legal, né? Principalmente quando a gente empreende, né? Porque quando a gente é CLT, eu não sei aqui se a maioria de vocês já foi CLT ou se é ainda, enfim. Quando a gente é CLT, é muito cômodo, né? Você é funcionário de uma empresa e você tem uma única e exclusiva fonte de renda. Só aquela empresa te paga o seu salário. Se a empresa é uma boa pagadora, você não se preocupa muito, você sabe que o salário vai cair. Então, é aquilo ali, é a sua fonte de renda. Quando você vai para o empreendedorismo, não tem nada certo. E no final das contas, nem no CLT não tem nada certo, né? Existe aquela falsa segurança de que está tudo funcionando, de que está tudo bem, mas não é bem assim. Mas ok. Quando a gente está empreendendo, gente, uma coisa legal da gente pensar no nosso negócio é em formas de gerar outras fontes de receita. Então, por exemplo, se você tem aí uma confeitaria, e aí você vende doces, você tem uma loja, ou você vende por encomenda, e seu negócio está indo ok, né? Você está conseguindo pagar suas contas. Só que você depende disso, você depende só, essa é a sua única fonte de renda. Né? Sem pensar em marido, em familiares, né? A sua, enquanto você é dona da empresa. Como é que você pode fazer a sua empresa ter outras fontes de renda, né? Porque se tem algum problema que afeta diretamente esse negócio de confeitaria, de fazer doces, de entregar, você quebra a sua receita ali e você não tem nenhuma outra fonte de receita. Então, uma coisa que é bom da gente sempre pensar e planejar é como eu faço para gerar outras fontes de renda que também não conflitem demais com o meu próprio negócio. Se você já tem equipe, se você já tem um negócio super estruturado, você pode até se dar o luxo aí de, né, meter a louca e fazer uma coisa totalmente diferente, que vai te demandar outro tipo de energia e te demandar muito mais tempo. Mas como forma mais rápida de você conseguir isso, é você pensar em atividades ou em serviços e produtos correlatos. Então, por exemplo, eu tenho uma confeitaria, vendo doce ali na minha loja por encomenda. Será que eu posso montar um curso profissionalizante com a experiência que eu tenho fazendo doce, né? Meus doces são elogiados, eu tenho ali uma técnica, um método para fazer aquilo que muitas pessoas não têm. E não subestimem, gente, porque quando a gente é o especialista em alguma coisa, a gente sempre fica achando que é óbvio. E aí eu falo por mim e acho que Mary também. Com certeza. Porque eu e ela, a gente tem muito isso, né? A gente sempre fica assim, gente, nossa, será que não é bobagem eu falar uma coisa dessa, né? Poxa, porque pra gente, algumas coisas que a gente fala aqui são óbvias porque a gente já está há mais de 10 anos trabalhando com isso. A gente já está há mais de 10 anos ouvindo essas mesmas coisas. Então, a gente tem a ilusão de achar que o universo todo teve acesso e experimentou tudo isso. Isso não é verdade. Então, não parta do princípio de que o que você sabe é óbvio e todo mundo sabe. Isso não é verdade. Não é, de maneira nenhuma. Então, assim, será que você pode, além de vender os seus doces por encomenda na sua loja, será que você não pode promover um curso, montar um curso para quem quer viver de confeitaria? Isso é uma opção de você ter uma outra fonte de renda paralela à sua fonte de renda principal e que, se tiver algum problema ali com a sua loja, qualquer coisa, você tem essa outra fonte de renda, que ela pode até não te sustentar completamente, mas você não fica naquele sufoco, naquele susto. Se foi afetado por alguma coisa. E além do mais, não é só afetar, né, Raquel? É que você cria a escala de um conceito principal, digamos assim, que no caso, né, você está falando da confeitaria. Você está expandindo o seu conhecimento e a sua área, na verdade, para outros temas dentro do próprio tema principal que você tem, né? Então, exatamente. Assim, né? Custo, você chega, vamos botar aqui numa base, né? Custo, você vai reduzindo, mas você tem um limite de redução. Você não consegue passar dali. Enquanto você pegar e aumentar a receita, é infinito. Você pode criar várias ideias de aumentar essa receita. Então, isso também é importante, né? Por conta exatamente do limite da redução de custo, né? Isso aí. E pensar em coisas, né, um pouco fora, talvez, que tenha correlação com a sua linha de negócio, mas que esteja fora da sua linha principal, né, de produto ou serviço. Né? Porque a gente fica, às vezes, muito preso àquilo que a gente já faz há muito tempo. Ou então um curso para quem não sabe cozinhar, para quem não sabe fazer doce. Não precisa ser profissionalizante. Pode ser um curso de hobby, né? Cursos voltados também para
para essa parte de lazer são muito rentáveis. Essa é uma opção, tá? Foi um exemplo. Um outro exemplo que eu separei foi, por exemplo, uma pet shop. Uma pet shop oferece serviços ali, ração, banho e tosa. Que outros tipos de serviço ou produto uma pet shop pode oferecer? Ela pode oferecer um serviço de walk dog, né? Uma pessoa para caminhar com seu cachorro. Às vezes você vai viajar e aí precisa que alguém passeie com o cachorro. A sua pet shop pode oferecer, por exemplo, um day use para... eu vi quando a minha gata caiu, né, gente, da janela, contar essa triste história, mas ela tá bem. Não sei nem se ela tá aqui. Tá por aí. Ela caiu da janela da minha casa, eu moro no 6º andar. Enfim, foi um acidente chato, mas graças a Deus ficou tudo bem. E aí, quando ela ficou internada, né, para se operar, ela tinha um gatinho lá, e aí mas esse gatinho tá aqui todo dia, tá tão tempo, o que aconteceu com ele? Aí a veterinária falou, não, é porque e foi no final do ano, né, foi na virada do ano, maravilha. Aí a menina falou, não, os donos dele viajaram e ele tá aqui hospedado. E aí, isso não era uma pet shop, isso era uma veterinária, né, era uma clínica. Mas um pet shop talvez possa ter esse serviço de deixar o animal ali para cuidar, né? Se a pessoa for viajar, enfim. É uma outra forma de... creche, né? Para animais, assim. Isso, isso. Então, é uma outra forma de você ter um serviço aí complementar, né? Esteticista, manicure, salão, pode oferecer um day spa, pode oferecer banhos, né? Relaxantes, com águas, com produtos relaxantes, enfim. Que tipos de serviços complementares você pode gerar para gerar outros tipos de receita, para não ficar dependendo única e exclusivamente de um tipo só de receita no seu negócio, tá, gente? Quando a gente foca naquilo que a gente tem controle, gente, a gente sai da posição de vítima, a gente sai da posição de espectador do nosso negócio, da nossa vida, para ir para a posição de protagonista da nossa vida e do nosso negócio. Tá? É fácil a gente falar, né? É cômodo a gente falar. Meus clientes não compram, né? Eles compram e não voltam. A crise tá, nossa, acabando comigo. E a gente sabe que isso tudo é muito difícil, isso afeta, né? É natural. Mas focar naquilo que a gente tem controle, e isso não quer dizer que vai dar tudo certo. Não vai. Mas quando eu fico focando a minha energia e a minha atenção naquilo que eu tenho controle, eu paro de ficar me distraindo com aquilo que não tenho que fazer. A crise está aqui. E, Raquel, a crise me pegou, eu não me preveni, eu estou no vermelho, e sai desse ciclo de pensamento da escassez, do problema, da dificuldade, e entra no ciclo do pensamento de abundância, né? Então, o que eu posso fazer para mudar? Onde é que eu posso buscar conhecimento? Quem pode me ajudar? E aí tá aqui, por exemplo, é uma das alternativas. Opções. Exatamente, né, Raquel? Porque assim, às vezes a pessoa realmente não sabe como procurar aquilo, né? Como é que eu vou resolver essa questão? Mas aí, às vezes, você também não saber, mas você procurar quem saiba, é uma forma de você já estar agindo e ter aquele sentimento de seguinte, eu esqueço o que passou, eu estou resolvendo o meu problema daqui para frente. Então, você já está andando no caminho. Isso é importante também, né? Porque senão fica aquele sentimento de angústia, né? De, não vai dar certo e tal. Não, você começar a andar faz diferença também. Isso aí. E procurar, né, gente, pessoas e grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, né? Gente, isso é tão poderoso. Eu fico até emocionada, fico até arrepiada. Porque a gente faz parte de uma mentoria de marketing, né? E eu e a Mary, a gente, né, começou no digital tem 1 ano, a gente está crescendo, a gente está evoluindo, a gente está o tempo todo aprendendo, e aí a gente erra, e a gente vai, enfim, às vezes desanima, às vezes anima, às vezes a gente fica, mas faz parte. Aí a gente, não, vamos lá, não sei o que, vai dar certo, vamos conseguir. E quando a gente está nesse grupo, nessa mentoria, gente, isso é tão poderoso, porque você aproveita daquela energia de todo mundo que está na mesma vibração que você. Então procure pessoas que estão com o objetivo de crescimento, de abundância, não é abandonar os seus amigos, não é dar as costas para ninguém, mas é procurar grupos de pessoas que têm o mesmo pensamento, os mesmos valores que você, né, de negócio, de vida, porque isso vai retroalimentando, né? E aí você vai fazendo, todo mundo cresce junto. Porque é aquela coisa, cada um tá pensando de uma coisa, cada um indo para o lado, todo mundo se enfraquece.
Porque é impressionante, né? O que tem de gente para puxar para baixo é uma enormidade. Então, se a gente não procurar aqueles que têm, não é que não vá te fazer crítica, né? Mas que você percebe que é uma crítica construtiva, efetivamente, que vai te levar para frente. Porque aquele que não está naquela situação e fica te criticando porque você está tentando caminhar, gente, para nem pensar, né? Ah, tá bom, tchau, e segue teu caminho, porque não vai acrescentar, né? A Dayana falou aqui, ó, estava sem rumo e graças a vocês estou conseguindo reagir e recomeçar. Gratidão. Legal. Dayana, que bom, é muito bom. Gente, assim, essa troca com vocês é tão maravilhoso, vocês não fazem ideia do quanto a gente está trabalhando para tentar, de verdade, ajudar pequenos empreendedores, porque são os que mais sofrem, são os que têm menos acesso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na Jornada Negócio Blindado, tem que segurar minha onda, senão eu saio falando, né? Um bocão danado. Mas essa é surpresa para a jornada. E como a gente fica feliz, assim, você não faz ideia. A gente faz isso com muito amor, sabe? Muito mesmo. A Bianca, que bom que você está aqui, Bianca. A Bianca falou com a gente hoje no direct, chamei ela pra gente para ver a live. Parabéns por você ter vindo, obrigada pela sua presença. Eu anotei umas coisinhas que você escreveu para mim no direct, eu vou falar aqui delas na live especificamente para você e eu espero que outras pessoas se beneficiem do que eu vou falar. Bianca falou aqui, ó, penso em fazer o empréstimo, mas fico insegura. O empréstimo, Bianca, tem que ver, né, qual é o... Tem tudo muito a ver com essa questão que eu falei, né? Quais são as suas despesas hoje? Porque o empréstimo, você tem que ter um plano para que você vai usar esse empréstimo. E aí, pegar um empréstimo para usar com algo que só vai comer o seu dinheiro, que não tem uma perspectiva de gerar mais dinheiro, é um tanto quanto perigoso, dependendo da situação que a sua empresa está. Então, tem que pensar, né? Você tem que ver ali quais são as suas despesas. Se você vai pegar um empréstimo para o quê? Para suprir um vermelho? Será que talvez você não consegue uma estratégia de conseguir mais clientes, de aumentar suas vendas, de pensar numa outra forma de... Você, se eu não me engano, é da lavanderia, né? De que outros serviços você pode prestar aí na sua empresa para que você possa gerar uma renda extra e tentar recuperar pelo menos parte do que você está precisando. Quer complementar isso, Mary? Porque inclusive tem a questão também de taxas de juros, né? Se você está muito alta, porque geralmente dependendo de onde você pegue, é um absurdo. Então, assim, primeira coisa, né, é colocar tudo que você tem de despesa e efetivamente o que você tem, tá, se tiver no vermelho, efetivamente, qual é o ponto que está. E se por acaso for para trocar efetivamente uma coisa que está te deixando, né, cada vez mais no vermelho, porque os juros da sua atual dívida é muito alto, aí talvez valha sim trocar por uma dívida mais barata, onde os juros desse empréstimo novo seja um valor mais baixo. Mas aí você realmente, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar no papel tudo que você tem de entradas e saídas e ver se realmente qual é o potencial dessa tua dívida. Uma outra coisa que me ocorreu enquanto você falava, Mary, Bianca, quando a gente está falando de empréstimo, além disso tudo que a Mary comentou, qual é o seu plano para pagar esse empréstimo? Né? Porque às vezes negociar, a gente... né, Raquel? Negociar. Porque às vezes a gente está num momento difícil, num momento até desesperador, né? Precisando do dinheiro, e a gente quer se livrar do problema. Então a gente vê aquilo como uma oportunidade de se livrar do problema e às vezes se enrola mais ainda. Se o empréstimo for a saída que você encontrar, não tem problema, mas tenha um plano para pagar esse empréstimo. Você precisa estabelecer um plano. E aí, o que é um plano para pagar esse empréstimo? Como você vai fazer? Você vai ter que aumentar, porque assim, você vai suprir. E aí, como é que você gera? Você vai ter que fazer algum esforço aí para gerar mais renda para pagar o empréstimo. E aí, como é que você faz esse plano? Talvez esse mesmo plano para pagar o empréstimo seja o próprio plano para você não precisar pegar o empréstimo. Então, pensa em formas de como, se você resolver pegar o empréstimo, como é que você paga? Não pega antes de saber, de ter um plano aí de como você paga esse empréstimo, tá? Procure também, né, se alguém pensa aí em empréstimo e tal, não comprometer mais de 30% das suas receitas. Porque senão você se enrola, aquilo vira bola de neve. Porque imprevisto, gente, sempre vai acontecer. Então, se você não tiver, se aquele valor da prestação for muito te apertar, o que acontece? Qualquer coisinha, qualquer fiapo que saia
do lugar que venha atrapalhar, você já se enrola. Então, ter muito cuidado com isso também. Inclusive, né, Mary, você lembrou bem, uma das formas para você não se preocupar mais com dinheiro é você ter uma reserva de emergência. E você consegue formar uma reserva de emergência na medida em que você começa a se planejar. Então, você planeja seu faturamento, você planeja as suas despesas da empresa, na qual o seu salário está incluído, e aí você vai ter um planejamento, uma visão geral do seu negócio. E aí você vai saber, com esse planejamento, se você vai ter um lucro ou não. As coisas vão acontecer, a vida vai acontecer, não vai sair exatamente como você planejou, mas quanto mais você fizer isso, mais assertiva você vai ser, mais você vai acertar com o tempo. E aí, sobrando, você tendo lucro, se você não tem uma reserva de emergência, a primeira coisa que você tem que fazer com esse lucro que você começar a ter na sua empresa é formar a sua reserva de emergência. Não é pensar em aumentar a loja, não é pensar em fazer obra, comprar máquina. É claro, você às vezes vai precisar dividir ali um pouquinho nos potinhos para alguma outra coisa, mas o seu primeiro objetivo com o lucro da sua empresa, para que você não precise se preocupar com dinheiro, é ter uma reserva de emergência. Aí você vai definir de quanto tem que ser esse valor. A gente sugere que seja pelo menos um ano aí que cubra isso, pelo menos as despesas fixas do seu negócio. Eu vou falar um pouquinho sobre despesa fixa, espero que dê tempo, porque já está em 40 minutos. E pelo menos um ano das suas despesas fixas. Aí, quando você conseguir juntar esse montante, você deixa ele lá investido em algum lugar onde você possa pegar rápido, né? Tipo um CDB de liquidez diária. Exato. E aí, você começa a usar esse lucro que vai continuar acontecendo para fazer outros investimentos, né? Aí, comprar maquinário, fazer obra, o que seja que você queira fazer. A Sheila falou aqui, ó, exatamente, essa troca de energia é fundamental, que é quando a gente estava falando de ter pessoas com o mesmo objetivo. A mesma vibe, né? Sim. A Ana, nossa aluna da Paixão Consultoria, falou aqui também, vocês são fundamentais, Ana. Amor, coração para você. Aqui a gente não consegue dar coração para vocês, mas eu daria coração para vocês aqui. A Dayana falou, de coração tem me ajudado muito. Obrigada, Day. A Sheila também agradeceu. A Sheila ganhou uma mentoria, gente, com a gente. Ela participou de uma mentoria em grupo e ela ganhou um sorteio de uma mentoria individual com a gente. Aí ela falou, gratidão pela mentoria que me deram. Estava perdida, desorganizada. Enfim, aos poucos estou melhorando. Que bom saber, Sheila, que bom. Foi muito boa essa mentoria. Obrigada. Bom, gente, continuando aqui, talvez algumas de vocês tenham um problema de falta de consistência aí nessa parte de fazer esse controle, de fazer esses levantamentos. E o que eu posso dizer para vocês é que isso tem a ver com criação de hábito, né, gente? Criação de hábito é um hábito. É como a gente tem o hábito de levantar e escovar os dentes, ou todo dia de manhã tomar café, almoçar. São coisas que a gente já tem o hábito de não precisar nem pensar muito para fazer. E para você gerar esse hábito, para você conseguir construir esse hábito, você tem que fazer a repetição. Então, no início, você precisa realmente estabelecer os gatilhos que vão te ajudar a criar aquele hábito. Eu estou lendo um livro e ainda não acabei, que é Hábitos Atômicos. Eu estou adorando. E aí ele fala sobre isso, né? Para te ajudar a criar um novo hábito, que você associe aquela atividade que é difícil para você, porque você não consegue fazer ainda, a coisas que facilitem, que propiciem você fazer aquele novo hábito. Então, por exemplo, se isso aconteceu comigo quando eu malhava na hora do almoço. Isso funcionava muito, assim. E depois que eu li esse livro, que eu li essa parte desse livro, eu percebi o que aconteceu, né? O gatilho para mim era, eu pensava assim, né? Eu sempre me senti muito presa dentro de uma empresa. E eu sempre tive esse discurso, eu fico trancafiada aqui dentro dessa empresa e eu não tenho flexibilidade. Mary já ouviu minhas lamuriações. E aí, eu sempre me senti assim, né? Eu me sinto presa, porque eu fico, caraca, eu podia estar fazendo tantas coisas, eu já terminei de fazer o que eu tinha que fazer, já entreguei meu resultado e tenho que ficar aqui fazendo hora bunda. Literalmente é isso me irrita, me incomoda e eu não gosto. E aí eu falava, bom, eu tenho que ficar fazendo. Aí você tem que cumprir 1 hora de almoço. Você tem que cumprir a legislação brasileira, isso não é nem culpa da empresa. Aí eu falei, cara, eu tô aqui. Eu não preciso de 1 hora para almoçar, eu almoço em 15 minutos. Aí eu tava enorme de gorda. E aí eu falei, vou malhar na hora do almoço. E aí funcionou muito pra mim, né? Esse gatilho de comer, eu comia antes de malhar, né? As pessoas dizem que não é muito bom fazer isso, não. Gente, eu não sou da saúde, tá? Aí eu comia, e depois que eu comia, eu ia malhar. E
de alguma forma, comer e malhar gerava esse gatilho. Toda vez que eu terminava de comer, eu ia lá malhar, a academia era dentro da empresa, então facilitava. E aí aquilo virou um hábito. Eu fiz durante um ano e super funcionou. Então, procura ver aí aonde é que você pode encaixar essa atividade, né? De fazer o seu levantamento das suas despesas, da sua empresa, todos os meses, gente. Vocês precisam fazer isso todos os meses. Não pode fazer só uma vez e não fazer mais. Então, em que momento que isso poderia se associar a algum hábito que você já tem para que você consiga efetivamente aplicar isso, tá? E você consiga ter consistência. E aí, Raquel, eu fui até ver aqui, lá no nosso Telegram tem até uma planilha. Se vocês forem lá no Telegram Gestão Salva Negócios, tem até lá a planilha modelo exatamente para fazer esse controle de financeiro, né? Controle financeiro que aí você pode adaptar. Ele aqui é voltado mais para a parte pessoal, mas também você pode adaptar e fazer também para o seu negócio, né? Eu vou replicar ele lá para o Jornada, porque o Gestão Salvar Negócios a gente, por enquanto, fechou. Mas eu vou replicar esse modelo lá para o Telegram. Então, se você quer esse modelo, gente, acessa o Telegram, que depois da live eu vou replicar ele lá para o nosso Telegram Jornada Gestão... é tanto Telegram para o Telegram Jornada Negócios Blindados. Gente, eu estou preocupada com o horário. Eu queria falar 2 pontos que a Bianca comentou com a gente no direct, eu não queria deixar passar sem responder isso a ela. Tem 2 coisas que você falou lá, Bianca, que eu acho muito legal da gente falar aqui e que eu espero poder te ajudar e ajudar outras pessoas. Você comentou o seguinte: eu não consigo separar o que entra, né? E aí eu entendi que você não consegue separar o dinheiro que entra. Você não vai separar o dinheiro que entra. O dinheiro que entra é da sua empresa. O que você precisa separar é o dinheiro que sai. Então, você tem que saber quais são as despesas da sua empresa, quais são as suas despesas como pessoa, e isso você separa. E aí, o dinheiro da sua empresa, o dinheiro que entra, é o seu faturamento, que você vai deduzir as despesas da sua empresa, que tem que estar incluído o seu salário. E aí, quando você se pagar o seu salário, você vai pagar as suas despesas pessoais, assim como se você fosse uma funcionária de outra empresa. Entendeu? Então, você não vai separar o que entra, você vai separar o que sai, tá? Depois você só me diz se respondi, se esclareceu um pouco aí desse ponto. Um outro ponto que você comentou foi o seguinte: antes de receber, já tem várias contas para pagar e não sobra dinheiro. Isso me deu um alerta do seguinte: sempre vai ter as contas para pagar. Talvez eu já tenha falado aqui um pouquinho na live, mas eu quero trazer você presente para isso. Sempre vai ter conta para pagar, tanto da empresa quanto as suas. O que talvez você não esteja percebendo é que você precisa se antecipar a essas contas. E aí tem um conceito de despesa fixa e despesa variável para a empresa, tá? Para pessoal não precisa classificar, é só você relacionar. É quase como se eu, como pessoa, ficasse surpresa de eu ter que pagar meu condomínio. Eu moro num prédio e eu pago o condomínio. Tem que pagar, todo mês vai ter o condomínio, tá? A Sheila falou assim: e o lucro? Separa quanto para fundo de emergência? Isso, do lucro, Sheila, né? Você teve seu faturamento, descontou todas as despesas da empresa, tirou o seu salário, né? Sacou o seu salário, que é uma das despesas da sua empresa, e aí sobrou dinheiro. Esse dinheiro que sobrou, você pode... Se você não tem reserva de emergência nenhuma, 0, eu recomendo que você, no início, bote todo o lucro que você tiver para reserva de emergência. Se o lucro for muito alto, ou se você já tiver alguma reserva de emergência, você define o percentual da sua reserva de emergência. Pode ser 50%, pode ser 30%, pode ser 70%. Aí vai depender do montante que você quer formar de reserva de emergência e em quanto tempo você acredita que consegue juntar esse bolinho aí de reserva de emergência, tá? Com 30%, eu já diria que é um bom número para você já começar aí a construir isso, né? Dadas as condições do país, enfim. 30% já está, para iniciar, já está um bom valor. Agora, se não conseguir, que seja com 10, enfim, o importante é começar e ter, porque isso vai te criar o hábito, inclusive, né? De sempre separar alguma coisa. Exatamente. Ela falou: tenho pouco, 4 meses para suprir, acho pouco.
o tempo para suprir, você acha pouco? Aí você tem que ver se você consegue, né? Em 4 meses, suprir isso. Se não consegue, vai ter que ser em mais tempo. Ou se você bota mais dinheiro para suprir em menos tempo. Uhum. Eu estava falando do conceito de despesa fixa e despesa variável, tá? Esse conceito ele se aplica para a empresa. As contas as contas vão vir. Então você tem que se antecipar a essas contas que vão vir. As despesas fixas, gente, são aquelas despesas que elas vão acontecer independente do seu negócio vender ou não vender. Você abriu o negócio e aí digamos que você tem uma loja física. Então as suas despesas fixas, ela vai ser o aluguel da sua loja, a luz que você paga, o telefone, a internet, o salário dos seus funcionários, o seu prolabore é uma despesa fixa. São aquelas despesas que elas vão acontecer vendendo ou não vendendo, abrindo ou não abrindo, você vai ter aquelas despesas. Elas podem até diminuir o valor ou aumentar, mas os boletos vão chegar. E as despesas variáveis são aquelas despesas que vão variar de acordo com a venda. Então, se você paga comissão sobre venda, é uma despesa variável. Você só vai pagar a comissão se tiver venda. Se não tiver venda, você não paga a comissão. Você vai... imposto sobre venda é uma despesa variável. Taxa de cartão de crédito por venda é uma despesa variável. Então, você precisa ter uma noção de quanto é que você vai ter, qual é a sua previsão de custos fixos, qual é a sua previsão de custos variáveis. Com isso, você consegue se antecipar a essas contas e entender, o mês vai passando, você vai faturando, você também vai planejar o seu faturamento para cobrir isso, obviamente, e conforme o mês vai passando, você vai percebendo se você está chegando perto ou não. Então, sei lá, você previu que ia faturar 100 mil, você precisava faturar 100 mil para poder cobrir suas despesas fixas, as suas despesas variáveis e ainda ter lucro. Chegou, sei lá, 10 dias, a primeira quinzena, não estou sabendo falar 10 dias. A primeira quinzena do mês passou. Você, sei lá, você não atingiu metade desse faturamento, aí você tem que saber, né? Se o seu faturamento é sazonal, é mais pro final do mês, ou é mais no início, ou é mais no meio, mas digamos que seja uma coisa linear. Não é exatamente isso, né? Mas digamos que seja uma coisa linear. Chegou no meio do mês, você não tem metade desse faturamento, ou perto da metade desse faturamento, você tem que abrir aí um alerta. É claro, as suas despesas variáveis, se você está vendendo menos, as despesas variáveis elas vão ser um pouco menores. Mas você tem que garantir pelo menos as despesas fixas, tá? Para você pelo menos não ficar no prejuízo. Isso, no mínimo, isso é por alto, tá? Porque é difícil explicar pontos de equilíbrio aqui numa live, faltando 9 minutos para a gente terminar. Mas a ideia é essa. Quando você fala para mim, Bianca, que antes de receber você já tem várias contas para pagar e não sobra, é porque você não está se antecipando. E você precisa se antecipar. Então, traz para a sua presença quais são as suas despesas, quais são as contas, quais são os valores, uma previsão disso, olha para isso antes disso chegar, para que você comece o mês já preparada, né? O que eu preciso fazer? Qual é a energia que eu tenho que despender aqui? A Dayana falou, a retirada, o ideal é uma vez por mês do seu salário, do seu prolabore, você pode fazer uma vez por mês, você pode fazer a cada 15 dias, acho que no máximo, assim. Não tem uma regra, né? A empresa é sua, a regra é sua. Mas não recomendo que você use o caixa da empresa como a sua carteira, porque você vai tirar mais do que você deve. Então, assim, se você tem um giro, né, que você não tem todo o dinheiro que você precisa de uma vez, tenta tirar de 15 em 15 dias. Então, sei lá, eu vou tirar 5 mil, eu tiro 2.500 no dia 15 e 2.500 no dia 30. Você tirou? Bota na sua conta pessoa física, porque é o ideal que você tenha uma conta da empresa e uma conta para você, e aí vive com aquele dinheiro do seu salário, porque assim como você tem que controlar os custos da sua empresa, você tem que controlar os seus custos enquanto pessoa, né? Não dá para sair gastando igual uma louca, a empresa está com lucro, né? Não vou entrar aqui no mérito de dividendos nem nada disso, participação nos lucros, nem nada disso, mas sendo bem... Como que fala aquele negócio? Assim, bem categórica? Bem... Eu não tô sabendo a palavra. Entendi. Hoje a dislexia, ó, tá soltando, tá comendo solta a minha dislexia. Hoje que na verdade você tá fixo, né, naquilo, né? Isso. Vamos ser bem categóricos. Faz 2 retiradas no máximo por mês e esquece que se a empresa tem lucro, ignora. Finge que você não pode.
né, que é da empresa, para que você planeje esse dinheiro e aí, sei lá, uma vez por ano você eventualmente pegue ali uma participação dos lucros, receba seus dividendos, enfim, o que for, tá? Mas assim, no máximo 2 vezes por mês, tá, Dayana? Retirada de salário para evitar que você fique aí tirando toda hora. E aí, né, Raquel, até dá uma olhada também, assim, principalmente quem está mais no aperto, o que que você pode trocar, né, principalmente em termos de custo, né? Vou dar um exemplo assim mais pessoal. Por exemplo, eu quando eu morava mais longe, eu tinha um carro, meu pai tinha um outro carro. Quando eu vim morar no Rio, né, que eu morava em Niterói, eu vim morar no Rio, eu não preciso mais ter um carro, eu não preciso ficar gastando com IPVA, com seguro, tananana. Me foi muito mais barato quando eu quero sair, eu pego um Uber da vida, um táxi e tal. Então sempre façam esse estudo também, o que que é mais rentável de vocês manterem. Eu preciso manter aquele bem, aquela coisa ali efetivamente me gerando um custo, ou eu posso trocar e pagar eventualmente quando eu preciso. Também façam esse tipo de analogia que é importante para reduzir custo, principalmente. Isso aí. A Sheila perguntou aqui, ó, no meu caso que presto serviço, sou corretora de seguros, gastos fixos seriam sistemas da corretora, contador, INSS, emissão de notas fiscais? Acredito que sim, Sheila. O que você tem que pensar é assim, seus gastos fixos são aqueles que você conseguindo captar mais clientes para os seus seguros ou não, eles vão chegar. Então, o sistema, você paga um aluguel do sistema por vez que você acessa, por venda que você faz, ou você paga um aluguel pelo aquele sistema, pela utilização e paga e não importa se você acessou, se você não acessou. Se não importa se você acessou, se você não acessou, se você fez uma venda ou não pelo sistema, é um custo fixo. Se você tem um custo fixo, porque aí o sistema você pode ter um custo fixo do sistema, sei lá, eu pago R$ 30 de aluguel no sistema. Além disso, eu pago R$ 10 de comissão para cada venda que eu realizo no sistema. Aí esses R$ 10 de comissão é um custo variável. Então você pode ter aí um item que vai ser um custo variável, que vai ter um valor, e vai ter um outro item, um outro valor de custo variável para esse item, né? Então pode ser fixo e variável. Você tem que entender o conceito. Ela falou ali que paga por mês, então provavelmente é fixo mesmo, né? Porque é o valor que ela paga como se fosse um aluguel, provavelmente. Provavelmente, recorrente. Tem sistemas que fazem isso mesmo. Até em empresas você fica sempre pagando um valor todo mês. Isso aí. Bom, faltam 4 minutos, eu vou resumir aqui a nossa live, vou tentar resumir, queria ter falado outras coisas. É isso, é fixo, beleza. Vou tentar resumir para fechar o raciocínio, se vocês quiserem deixar mais alguma dúvida aqui, fiquem à vontade. A Dayana falou, que live é essa? Sensacional, muito obrigada, Day. Um beijo, obrigada a você por estar aqui com a gente. Se vocês gostaram, botem aí o coraçãozinho pra gente, digam o que vocês acharam. Vou fazer o print para vocês deixarem qual foi a melhor sacada que vocês tiveram da live lá no feed, para que mais pessoas venham ver a live, mais pessoas se beneficiem desse conhecimento, para a gente formar o nosso grupo aqui de mulheres empreendedoras que querem ter seus negócios blindados e não vão se preocupar mais com dinheiro. Então, resumindo, gente, listem aí todas as suas despesas pessoais e da empresa, classifique as suas despesas da empresa entre fixa e variável. Lembrando, né, fixa é aquela que vai vir todo mês, independente da venda, e variável são aquelas despesas que vão variar de acordo com a sua venda. Define o seu valor do seu salário, se paguem, mulheres, se paguem, nós merecemos ter um salário. Veja se a sua receita mensal aí da sua empresa cobre as despesas da sua empresa, na qual o seu salário, o seu prolabore está lá dentro. Corte custos, a gente acabou não conseguindo se aprofundar muito no corte de custos, mas corte custos, como a Mary falou, veja se aquilo dá para ser menos, se dá para cortar, se dá para você não ter aquele custo. E faça isso mensalmente, torne isso um hábito no seu negócio. Só assim você vai conseguir blindar o seu negócio e caminhar na trilha do lucro, tá? É isso, quer complementar, Mary? Não, é isso mesmo, Raquel. E assim, ter o hábito, né? Criar o hábito, e aí escreve mesmo, gente. Todo final de semana eu vou olhar minha condição lá financeira, né?
Assim como a gente sempre fala da agenda, de você tirar um tempinho, uma meia hora para formar a sua agenda da próxima semana, olhe também os seus custos, né? E veja sempre onde você pode arrumar de uma forma que, eu nem uso tanto assim, por exemplo, eu não vejo tanto filme, para que eu vou ficar pagando uma HBO da vida? Não tem sentido. Então, faça essas ponderações, né? Isso é importante. Cortem para cortar exatamente onde é preciso. E quem tem empréstimos, negociem, gente, porque eles, com certeza, eles também têm o interesse em receber, nem que seja minimamente. Então, negociem. É isso. Isso aí. Meninas, mulheres, muito obrigada. Vamos junto aí formar uma rede de negócios blindados. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.